Bem com vocês? Todos estão contentes? Estão abençoados? Amém. Eu sou o Marcos da Suzete, e essa é a Suzete do Marcos, né? Nós estamos casados há 36 anos. E agora em janeiro cumpriu 36 anos e tem sido uma jornada aprendendo a poder amar como Cristo amou a esposa e a esposa ser submissa ao marido. E hoje nós vamos trazer um tema que é como resolver conflitos de forma criativa. Amém? Mas antes de eu entrar nessa palestra, eu queria fazer uma oração pelo Pepe. Ele acabou de receber uma notícia que o pai dele, o senhor Antônio, não é isso, Pepe? Foi para o hospital, está na Espanha, né? Então eu queria que a gente orasse por ele, que é um momento que essas notícias vêm e a gente vai orar para que Deus cure ele. Queria que você levantasse a sua mão. Pepe, fica de pé. Senhor, em nome de Jesus, eu quero interceder agora como igreja pela vida do pai do Pepe, que nesse momento foi levado ao hospital. Que o Senhor envie anjos a estar ali com ele nesse momento, Senhor. Peço que o Senhor venha trazer tranquilidade e quietude ao coração do Pepe nesse momento, porque eu sei que o Senhor está no controle. E nós declaramos agora e repreendemos toda a enfermidade, toda a doença, todo o ataque contrário. Nós declaramos saúde sobre a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, envia anjos agora ali naquele hospital e que o Senhor possa estar abençoando a vida dele em nome de Jesus. E nós, como igreja, dizemos amém, amém. Glória a Deus. Depois dá notícia, Pepe, para nós aqui, amém? Glória a Deus. Então, nós vamos falar sobre uso criativo de conflitos. Durante os nossos primeiros 10 anos de casados, olha, pense em duas pessoas bem conflitivas, era eu e ela. Por quê? Porque a gente não sabia como resolver conflitos. A gente não tinha o que vocês estão recebendo hoje, que são ferramentas, amém? E essas ferramentas, é como você está recebendo uma caixa de ferramenta, com várias ferramentas para você ir usando. Então, o que a gente fazia com os conflitos? Era difícil. Então, nos primeiros 10 anos, foi a nossa primeira luta em pensar em divorciar. A gente falava, não tem solução, nós somos muito diferentes, até que Deus entrou na nossa vida e começou a mudar a nossa história. Amém? Então, hoje vocês vão receber essa palestra, a pastora vai falar alguma coisa, vai fazer a introdução, e nós vamos ter esse tempo para poder receber essas ferramentas. Estão prontos? Amém. O casamento não é uma coisa que a gente faz num dia, né? Chega lá no dia da festa ou no dia de assinar o papel. O casamento é a vida toda. A gente está casando, né? Cada dia nós temos que decidir anular o divórcio, essa palavra, esse pensamento, essa possibilidade de divórcio. Isso que foi o que nós fizemos. Até enquanto a gente tinha essa possibilidade de se separar, os conflitos eram piores e nós não sabíamos o que fazer com eles, né? O dia que a gente entendeu que a gente precisava riscar do nosso dicionário essa palavra divórcio, esquecer dessa possibilidade, a gente começou a entender que nós precisávamos trabalhar para viver da melhor forma possível, né? E a palavra diz assim, em Provérbios 27, 17, né, que as pessoas aprendem umas com as outras como o ferro que afia o ferro. Olha para o seu cônjuge aí e diz, ô ferrinho de Deus na minha vida. Deus colocou essa pessoa, né, do seu lado para poder ajudar você a ser mais parecido com Jesus. Porque eu acho que não tem alguém que a gente possa ter mais conflito do que quem a gente está mais perto, né? E a gente deita junto, acorda junto, anda o tempo todo, né? Então, para ter esses conflitos, essas fricções, é um campo fértil, né? Então, mas existe alguma forma de usar os conflitos de uma forma criativa? Nós vamos descobrir hoje, né? Juntos. Quem aqui está casado? Eu e o pastor temos 36 anos. Tem alguém aqui que tem mais que 36 anos de casados? Não. Quem aqui tem 1 ano de casado? 2. Alguém tem menos de 1 ano? Vocês casaram na mesma data, foi? Ok, mas então, é possível viver
até o fim dos nossos dias aqui na Terra, porque foi isso que Deus falou. Deus falou que a gente não se separasse, que a única coisa que poderia nos separar seria a morte. Então, vocês hang on, como dizem em inglês, né? Que a jornada vai ser uma jornada talvez dolorosa, mas gloriosa, porque Deus está nela, quando a gente chama Jesus para nos ajudar com os conflitos. Então, quando a gente lembra, né, da palavra lar, o que vem à nossa mente? Me digam, alegria, o que mais? Paz, harmonia, conforto, descanso, carinho, amém. E tantas coisas boas, né? E quando a gente pensa em conflito, o que vem à nossa mente? Briga, mágoa. Isso. Então, parece, né, que conflito e lar não podiam nunca se encontrar, né? Mas a realidade é que sim, existe conflito no lar. Sim, existe conflito no lar. Mas com o Senhor, olhando para a palavra de Deus, seguindo a instrução do Senhor, nós vamos poder saber como usar esses conflitos de uma maneira produtiva, né? E tem uma das coisas que a gente às vezes não sabe, né? Que é a questão do estresse. Como o estresse influencia nos conflitos. Porque a gente já está à flor da pele, né? Aí acontece qualquer coisa, você já tem uma reação errada, né? Então, a gente vai receber um questionário para a gente dar uma avaliada como é que está o nosso nível de estresse. Porque, às vezes, nós precisamos saber isso para ter paciência, às vezes, um com o outro, né? E então, nós vamos receber, acho que está já na sua mesa, na sua cadeira, né? Sim, eu vou ler. Então, nós vamos fazer esse questionário para poder a gente ter uma ideia, porque o estresse tem coisas que vão acontecer que eu não tenho controle sobre isso. Como, por exemplo, a perda de um trabalho, a morte de um ser querido, a enfermidade, tantas coisas que podem acontecer que eu não tenho controle sobre isso. Aconteceu e isso gera um nível de estresse, né? E tem coisas que eu vou poder escolher se eu vou querer adicionar isso na minha vida nessa hora ou não, né? Então, a gente vai dar uma olhada nisso. Mas deixa eu ler aqui uma carta sobre esse questionário, que é o seguinte: as mudanças e a estabilidade emocional. Qualquer mudança, ainda que seja uma mudança agradável, ela produz tensão na pessoa. Pelo menos esta é a conclusão de um estudo recente da American Association of Advancement of Science. E esta é a conclusão, feito pelo Dr. Thomas Holmes, professor de psiquiatria da Universidade de Washington, em Seattle. Além do mais, Holmes descobriu que muitas mudanças seguidas podem produzir doenças ou depressão profunda. Olha só, o nível de estresse influencia muito. Durante o decorrer da investigação, Holmes desenvolveu uma escala onde ele assinalou pontos para a mudança ou mudanças que afetam os seres humanos. Quando vários deles ocorrem dentro de um período de 1 ano e somam mais de 300 pontos, poderão ocorrer problemas. No levantamento feito por Holmes, cerca de 80% das pessoas que passavam dos 300 pontos chegavam a uma depressão patológica, sofriam ataques cardíacos ou desenvolviam alguma doença grave. Daqueles que se encontravam na categoria de 150 a 300 pontos, que é uns 53% deles, podiam ser afetados da mesma forma e, igualmente, 33% deles, daqueles situados na categoria abaixo dos 150 pontos. Um exemplo hipotético, né? João era casado, 50 pontos. Como sempre, sonhara, sua esposa engravidou. Aí lá vem o estresse, né? Meu Deus, e agora? Uma notícia tão boa, né? A vinda de um filho esperado, mas gera um nível de estresse, né? 40 pontos. E, em consequência, ele parou de trabalhar. Ui, não esperava isso, né? 26 pontos. Dando à luz a um menino, 39 pontos. João, que odiava seu emprego como químico em uma companhia japonesa, encontrou um emprego onde o seu salário seria melhor, 38 pontos. Como professor em uma universidade da cidade, 36 pontos. Depois de umas férias, para comemorar o seu novo posto,
13 pontos, mudou-se junto com a família para o campo, 20 pontos, e começou a desfrutar novamente da sua casa e pesca, 19 pontos, e que tanto havia amado quando era pequeno, 19 pontos. Começou a sair com seus novos colegas, conheceu pessoas novas, né? Gera estresse também, 18 pontos. Toda a situação estava muito melhor, tanto que podia até mudar seus horários de descanso, após o almoço, dormir à noite, 24 pontos. Na escala de Holmes, todos esses eventos somavam 323 pontos. Então, uma pessoa com um nível de estresse tremendo, né? Tanta mudança acontecendo. Então, para chegar ao seu sistema de pontos, o Dr. Holmes fixou um valor arbitrário de 50 pontos ao fato de casar-se e pedia às pessoas em vários países que categorizassem as outras mudanças em relação ao casamento. Por exemplo, uma pessoa para a qual a gravidez significasse uma mudança maior que um casamento, varia de pessoa para pessoa, né? Tem gente que, com a perda de um trabalho, cai numa depressão profunda. Tem gente que diz assim, não, é uma oportunidade de eu tentar algo melhor, eu estava meio acomodado, né? Nós reagimos diferentes. Então, o nível de estresse para cada um é diferente, né? Por exemplo, essa pessoa, né, que teria essa gravidez ou a mudança no casamento, teria a tendência de assinalar um número maior de 50 a esse fator, para correlacionar as mudanças e os estados de saúde. Holmes observou mais de 80 pessoas residentes em Seattle por um período de 2 anos, comparando suas histórias e mudanças pessoais com seus problemas físicos e mentais. Perigos é interessante. Sem dúvida, um método que prediz tais problemas pode ter um perigo inerente. Alguém que estivesse se autodiagnosticando como tal escala poderia deprimir-se com a simples perspectiva da depressão. Então, assim, isso aqui é só algo para você pensar, para você analisar. Não é para você se diagnosticar e pensar que você precisa ir para o psiquiatra amanhã e parar tudo, tá? Nem divorciar, muito menos, em nome de Jesus, nem brigar com o seu cônjuge, certo? No entanto, Holmes tem confiança e diz que as enfermidades físicas e mentais podem ser prevenidas diante de um aconselhamento a pessoas suscetíveis, de tal forma que não adotem muitas mudanças em suas vidas em um período muito curto. Então, existem aquelas mudanças que são que eu não tenho controle e tem outras que eu tenho. Às vezes, a troca de um carro, a troca de uma residência, coisas que eu posso... Espera aí, deixa eu ver tudo que está acontecendo aqui para ver se eu posso adicionar isso na minha bagagem, certo? Então, você tem um questionário com você, esse questionário 4 aqui, não precisa gastar muito tempo. Você põe aí pega na sua pasta aí esse questionário aqui, ó. Nível de estresse. Hã? Está nas cadeiras? Aonde o pessoal está sentado. E eles já pegaram, então. Ok. Tá, então eles já estão com o questionário. Estão com o questionário já na mão? Não, mas agora, tem que preencher agora aqui sentado mesmo, do jeito que eles estão aí. Eles vão fazer isso agora, é rapidinho. Deixa eu explicar aqui. Olha, esse questionário, a gente vai só fazer uma amostra de 2 ou 3 pessoas. Você pode preencher com calma, não precisa fazer tudo agora. Se você conseguir somar, só para a gente fazer uma avaliação de alguns de vocês, qual é o nível de estresse que você está, para você poder compartilhar, amém? Responde aí o que você puder aí para somar. Aqui diz o seguinte, assinalar no quadro seguinte quais são as mudanças que você experimentou nos últimos 12 meses, tá? Aí você vai ver. Aí teve alguma mudança, aí você vai pondo aqui.
Perdeu o emprego, aí você assinala aí 47. Aposentadoria, gravidez, dificuldade. Qualquer coisa você vai colocando, vai fazendo um círculo nesses pontos aí. Tá certo? O que não tiver, você não precisa pôr nada. A Carla, hein? Nossa. Então você faz essa primeira parte aí, passa para mim que eu já termino. Tem silêncio, né? Tem. Já somou, Carla? Minha calculadora tá com problema. Tá dando muito alto o seu, Carla? Quem já somou aí? Alguém já conseguiu somar? Quanto deu o seu? 249. Meu, 249. Paulinho, tem que ver aí o que está acontecendo aí, meu filho. O seu também deu alto também? Está terminando, tá? Juntou tudo, né? Quem mais? Quem mais quer falar? Alguém mais? Somou? Quanto deu o seu? 82. Olha, você está tranquilinho, então. Está relaxado, tranquilo, sem estresse. Tá bom, hein? E o seu? O meu deu 127. 127. Então, tá. Um pouquinho mais, a mulher se estressa mais. Você já deu o seu? 251. Meu Deus, tá alto, hein? Quanto deu o seu, Carlos? Auditoria, 345. O seu tá super. Quem mais? O seu? 213. Quem mais aí tá no nível dos 300 aí? 129, tá tranquilo. Esse aí é o seu. 214. Quem que deu 373 aqui? Então você vai precisar agora fazer uma conversação aí com seu marido aí. Amém? Hã? Eu só fiz um lado da página. Eu tô vendo que tem alguma coisa errada, 80. Mas vocês entenderam, isso daí é para você poder depois conversar com seu cônjuge. Porque qual é o objetivo desse questionário? Ok, você vai avaliar qual o seu nível. E se você tiver que tomar alguma decisão esse ano, nesse mês, o que você pode fazer? Você pode conversar e fazer um planejamento mais tranquilo para que o seu nível de estresse não aumente. Amém? Tá certo? E depois vocês podem guardar e terminar de preencher. A gente só fez isso para vocês terem uma ideia. Então nós estamos aí com nível aí de 300, 250. Ela foi a que deu mais aqui, 300 e? Hã? 373. 429, então bateu o recorde. 453, oh my God. Então, pastora. Amém. Então é isso. É só para trazer a vocês a ideia de que, tomando decisões junto, o casal tem que tomar as decisões juntos, não é assim?
Vai ter muito mais harmonia no lar quando a gente parar para decidir as coisas juntos em unidade, né? Isso é uma das pernas que o casamento funciona, é a unidade. Então, em unidade, decidam as mudanças que vocês têm controle sobre elas, se elas são bem-vindas nessa hora ou se elas podem esperar no momento certo, que isso vai ajudar muito no relacionamento, né? Também tem um estresse que a gente não, acho que não está listado aí, né, que se chama TPM. Sabe que ajuda muito nos conflitos o marido ter um calendáriozinho e mais ou menos saber por ali quando é que é a data? Porque aí a mulher chega querendo brigar, querendo brigar. Aí o que o marido pode fazer? Deixa eu orar por você. Você não responde nada, você não dá solução rápida nenhuma, você ora por ela que a coisa vai melhorar, tá certo? Então, estamos aqui? Ok. Então, vamos falar as origens do conflito, certo? A primeira origem do conflito é um conflito intrapessoal, que é da mesma pessoa, de você mesmo, de dentro de você. Então, eu costumo dizer assim, o problema, eu aprendi, né, trabalhando com cura interior, que o problema não é o que me fazem, é o que eu faço com o que me fazem. Imagina que ao seu redor existe uma linha imaginária, que é um limite. As pessoas podem fazer para você coisas que chegam até aqui. Daqui para cá, já é a sua responsabilidade. O que você vai fazer com isso? Como você vai reagir? Então, por que os conflitos, a maior origem dos conflitos é essa intrapessoal, dentro de mim. É o que há dentro de mim. Por que eu reajo assim? Então, quando a gente tem uma situação externa, eu tenho reações a isso que eu estou recebendo. E eu preciso parar, às vezes, e pensar. Porque se eu simplesmente reagir, deixar que as minhas emoções e as minhas reações ditem o que vai acontecer, e eu não parar para pensar, espera aí, de onde é que vem isso? Por que isso está me doendo tanto? Por que isso está me ofendendo? Então, é assim, imagina que o nosso cérebro tem o lado esquerdo e o lado direito, certo? No lado esquerdo está o lógico, racional, aquilo que faz sentido. Do lado direito estão as emoções. Então, tudo que eu escuto, vejo, tal, eu vou recebendo essa informação matemática, vou guardando nesse lado do meu cérebro, certo? O que eu sinto, as reações, a forma como eu interpreto as situações que acontecem, vão ficando armazenadas desse lado direito. Está acompanhando? Ok. Então, eu tenho, é como o computador, né? O hardware e o software. Então, eu tenho no software todas as informações do que eu aprendi aqui, se eu fui para a faculdade, está tudo aqui. E tudo que eu vivi na minha vida, na minha família, como eu fui criado, tudo está armazenado aqui, as experiências que eu vivi. Então, quando está tudo bem, isso aqui está em equilíbrio, certo? O que eu sei combina com o que eu sinto. O que eu sinto combina com o que eu sei. Na verdade, Deus criou a gente perfeito, né? E, no princípio, era assim, mas aí, com o pecado, houve um rompimento aí, né? Então, o que acontece? Quando está tudo bem, que eu acho que está tudo bem, sob controle, eu estou ok. Eu consigo pensar, eu consigo analisar, eu consigo reagir bem, pensar no que eu vou dizer, pensar no que eu vou fazer, né? Mas, quando acontece alguma coisa que aciona essa base de dados aqui, faz assim. Eu entro em desequilíbrio. E aí é onde vem essas reações intrapessoais. Então, eu preciso, antes de mais nada, antes de resolver um conflito, parar, pensar, falar com Deus, por que é que eu estou sentindo isso? Por que eu estou reagindo assim? Então, porque para nós é muito mais fácil a gente querer culpar alguém, achar um culpado pela nossa reação. Eu reagi assim porque você fez isso. Não, não, não. Você fez isso, e essa é a sua responsabilidade. O que eu faço com o que você fez é a minha responsabilidade diante de Deus. Então, eu quero que vocês guardem essa parte do conflito intrapessoal no coração e use essa ferramenta de parar e falar com Deus sobre por que você está reagindo assim, o que há dentro de mim que me faz reagir assim. Amém? E agora, pastor, vem fazer aqui o resto, que a gente já tem aqui tempo contado. O pastor vai falar agora, os conflitos também são
nos relacionamentos, né? Sim, então eu vou dar para vocês algumas ferramentas, né, sobre como nós vamos resolver esses conflitos. O que acontece? Primeiramente, quando existe um conflito, principalmente quando eu e ela tinha muitos conflitos, a primeira coisa que acontecia quando eu não estava bem com Deus, que eu deixava meu tempo de oração, não tinha tempo a ler a Bíblia, só pensava em trabalho, o que acontecia? Eu tinha muito conflito. E isso influencia no meu relacionamento com Deus, quando eu busco esse relacionamento com Deus, busco ler a palavra, isso é como um remédio que vai me dar condição de trabalhar essas coisas que estão lá dentro, essa angústia, ou a ansiedade, ou a preocupação, principalmente a gente que é homem, que tem que sair, matar um leão por dia, voltar para casa. Então, tudo isso ajuda. Então, o nosso relacionamento com Deus é muito importante para poder trazer esse equilíbrio. Porque se eu não estiver bem com Deus, eu não vou estar bem com ninguém. E a primeira pessoa que vai sofrer a consequência de eu não estar bem comigo mesmo, por não estar bem com Deus, é a minha esposa, porque ela que está a pessoa mais perto. Então, aí eu chego em casa estressado, quem eu vou descontar? Nela. Não é isso? Então, eu preciso sempre buscar, antes de falar, orar, pensar para que eu possa estar bem. A segunda coisa é que eu vou ter conflitos na relação com o meio ambiente, que se fica lá fora, com as coisas que acontecem lá fora. O emprego, desemprego, saúde, doença, uma situação, algum desequilíbrio que pode acontecer na minha saúde. Então, vai acontecer esses conflitos. Por quê? Porque nós vivemos num mundo o quê? Caído. Aí fora você vai encontrar problemas, guerra, rumores de guerra, situação, pandemia. Então, muda todo dia. Você sai daqui hoje, amanhã já vem alguma coisa nova e uma situação nova. Então, nós temos que estar preparados para poder lidar com isso, sem que isso afete no nosso lar, no nosso ambiente, trazer o lar esse lugar de restauração, esse lugar de paz, esse lugar onde a gente possa falar das coisas que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta, dos sonhos, da falta dos sonhos, para poder ter esse ambiente. Só que para você chegar aí, é um processo, não é fácil. Justamente porque hoje a gente vive num ritmo muito acelerado. Todo mundo trabalha, todo mundo sai, todo mundo tem que buscar, todo mundo pensa. Então é difícil, os filhos e tudo isso. Bom, a outra coisa que a gente entende é que esses conflitos muitas vezes estão relacionados com as raízes. Coisas que eu vi do meu pai e da minha mãe, coisas que eu aprendi nas situações que eu vi no meio ambiente das pessoas que eu convivi, nos relacionamentos. Então eu vou criando um conceito, e essas raízes, muitas vezes, elas vão trazer esses problemas, porque eu tenho uma forma, tenho essas raízes, ela tem a dela, então a gente junta tudo e tenta ficar resolvendo da nossa maneira. Então nós precisamos, por isso que a Bíblia diz assim: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa e serão com eles o quê? Os dois serão uma só. Esse processo de se tornar uma só carne, espírito, alma e corpo, é um processo que vai nos levar a querer, a entender o que eu preciso fazer, o que eu preciso tirar dessas raízes, para que eu possa me esvaziar, ela possa se esvaziar e a gente se tornar um. Entende? Então é um processo que precisa querer. Eu falo assim: eu quero me tornar um. Olha para o seu cônjuge e fala assim: eu quero me tornar um com você. Agora tem uma situação, fala assim: você vai ter que derreter e eu também. O que significa? Esvaziar. E aí é onde a parte mais difícil, porque alguns conceitos, algumas raízes, elas são tão fortes, que a gente chama em espanhol yuca. Em português, sabe a mandioca, quando ela é plantada, você já tentou tirar uma? Você viu a grossura daquela raiz? Algumas são assim, são tão fortes, são tão grandes que a gente precisa realmente querer tirar isso, amém? E eu vou pedir um vídeo para mim entrar nessa parte conclusiva sobre essa parte do como que os conflitos acontecem. Vamos ver esse vídeo.
agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Vamos perder o louvor de novo. Caramba, como pode demorar tanto assim? Meu Deus do céu, bota qualquer roupa. Amor! Amor! O que é? O que você quer? Pega uma toalha pra mim na lavanderia, por favor! Que eu esqueci de pegar! A gente já tá atrasado, usa a minha mesmo. Não, amor! A tua tá toda molhada! Você sabe que eu não gosto de me enxugar com toalha molhada! Please! Não custa nada! Caramba! Poxa! Não podia dar na minha mão? Amor! Amor! Caramba, que demora, hein, Van? Ai, meu amor, vambora. A gente não tá atrasado? Claro que a gente tá atrasado. Você demorou 2 horas pra tomar banho e se arrumar? Meu amor, é assim mesmo. A mulher tem que se arrumar. A mulher tem que se produzir. Se produzir? Você não tá indo pro desfile de moda, a gente tá indo pra igreja. Uma hora esquece sabonete, outra hora esquece a toalha, só não esquece a cabeça porque tá grudado no pescoço. Perua! É isso mesmo que você falou? É isso mesmo que eu quis dizer. Você quer saber? Você é um atraso pra minha vida. Ah, sim. E você é um adianto pra minha vida. O que você quer dizer com isso? Olha pra você. Eu preciso responder alguma coisa? Olha, você quer saber? Eu tô cansado. Eu tô cheio das suas caras, das suas manias, das coisas que você faz. Eu é que tô cansada de você, da tua falsidade, da tua hipocrisia. Lá na igreja é muito simpático com os irmãozinhos, mas aqui em casa é grosso, é estúpido. Ei, você me respeita, hein? Eu sou sacerdote dessa casa. Sacerdotezinho de meia tigela que você é. Olha como você fala comigo, hein? Isso mesmo, sacerdotezinho de meia tigela, projeto de pastor. Cala tua boca! Cala tua boca! Senão eu não sei o que eu posso fazer, hein? O quê? Você vai me bater agora? É isso? Eu vou sair daqui porque eu tô perdendo a paciência já. E nós não vamos mais pra igreja também. Então, conflitos. E às vezes surgem por uma coisa tão insignificante, por uma toalha, ou por uma palavra, ou por qualquer coisa que você possa imaginar. Quantos já passaram por esse tipo de conflitos? Isso na minha vida era muito comum no nosso relacionamento. Até que nós aprendemos a como resolver esses conflitos, como conversar, porque a gente não consegue, muitas vezes quando você está sobre essa pressão, sobre o conflito, você não consegue se expressar, você não consegue conversar. E muitas vezes a gente precisa aprender como fazer isso. Então eu vou dar para vocês algumas coisas práticas para vocês poderem conversar. A primeira coisa, o conflito é um fenômeno natural, vai existir. Você não vai conseguir viver uma vida sem conflito. Vai surgir pelas diferenças, pela maneira como eu devo entender que a minha esposa é diferente de mim, eu sou diferente dela. Então nós precisamos entender que os conflitos vão fazer parte. A segunda coisa,
os conflitos, eles vão envolver valores e necessidades pessoais não expressadas. E aí é onde tem a maioria dos casais não conseguem, porque o homem tem uma necessidade. Aí ele dá alguns sinais. E ele quer que a esposa consiga entender ou adivinhar o que ele está querendo. Aí ele se frustra quando ela não faz. A mesma coisa a esposa. Ela quer que o marido faça algo, ela dá alguns sinais, mas ela não fala especificamente o que ela quer. O que acontece? O marido não entende, faz de conta que, ok, tá bom, e ela se frustra e se irrita, e aí começa essa discussão. Se fecha a cara, não se fala, vai dormir de calça jeans, começa a ver essas dificuldades que todo casal, em algum momento, passa. Então, a gente precisa o quê? Aprender a se expressar, aprender a falar. Os conflitos geralmente surgem como sintomas mais profundos. Como a pastora mesmo falou, é algo que está lá dentro, algo que eu já tenho, que eu tive dificuldade. Então, quando surge o conflito, aí eu vou ter uma reação super explosiva, porque é algo que está lá dentro de mim. Lá dentro. Por isso que eu falo que as nossas enfermidades, ela tem o tamanho dos nossos segredos. Repita isso. As minhas enfermidades, ela vai ter o tamanho dos meus segredos. E as enfermidades emocionais, justamente isso. Muitas coisas eu guardo, eu não falo para ela. E aí ela não sabe o que eu estou sentindo, então ela pode ter uma reação na hora, e aí eu tenho outra, e aí começa o problema. Então, eu tenho que poder me expressar. A outra coisa, que o conflito, ele vai oferecer uma oportunidade para você crescer como casal. É como uma ponte. Eu creio que esse conflito, ele ajuda a gente a amadurecer, a aprender, a conhecer coisas do meu cônjuge que eu não conhecia. Então, se eu usar esse conflito para me aproximar, para conversar, para poder soltar para fora o que está lá dentro, eu vou conhecer e eu vou ter intimidade. Repita a palavra, intimidade. O que todo casal quer ter é essa intimidade, é se conhecer, é poder falar o que pensa, o que gosta, o que não gosta, o que sonha, o que deseja, sem ter medo que o seu cônjuge vai ter uma reação contrária, ou vai ficar irritado, ou vai brigar com você por você falar essas coisas. Então, essa é a intimidade. Quantos querem ter esse nível de intimidade? Todos nós, amém? Só que é um processo. Não vai acontecer do dia para a noite. É algo que tem que ser o quê? Trabalhado. A outra coisa que a gente aprende é que nós devemos encarar esse conflito como uma oportunidade para crescer, para falar o que a gente pensa. E Provérbios 27, 17 diz assim: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o ferro. Foi o que a pastora disse logo no início. Eu vou aprendendo, e aí eu vou ser o ferro na mão nela, ela vai ser em mim, e esses conflitos, esses atritos vão nos ajudar a amadurecer, a nos conhecer e a entender quem realmente nós somos. Amém? Então, para finalizar, você deve identificar quais são as áreas de conflitos que você tem. Porque alguns conflitos, eles são cíclicos. Eles são os mesmos. E eu lembro que chegou um dia, né, a gente estava tão frustrado com a nossa maneira de lidar com o nosso casamento, que eu falei para ela assim: olha, você não está feliz e eu não estou feliz. Só que a gente tem um pacto, nós não vamos nos separar. Agora, nós vamos viver infeliz ou nós estamos todos dispostos a fazer algo para mudar a nossa história? Porque se nós não vamos nos separar, você vai querer viver infeliz? Não, eu também não vou querer viver infeliz. Então, o que a gente pode fazer? Aí nós fizemos um acordo. E eu lembro que eu falei: então faz o seguinte, nós vamos orar e vamos jejuar por um tempo, e você vai escrever tudo que eu faço que te irrita, que te chateia, que te frustra. E eu vou fazer a mesma coisa. E você vai escrever também tudo que você gosta de mim, das coisas boas que eu faço, e eu vou escrever a mesma coisa. Mas a gente não vai falar sobre o assunto até que a gente realmente sinta esse desejo de conversar sobre isso. E aí nós fizemos essa lista. E aí eu escrevi ali as coisas que eu sentia que estava difícil para mim.
E ela escreveu. Aí, passou uma semana, nós fomos trocar a lista. A lista dela era desse tamanho assim, tinha 1,5 páginas. A minha tinha 5 coisas ou 6. Por quê? Porque eu queria que ela fosse minha amiga, que ela tivesse mais, que a gente tivesse mais intimidade, que quando eu chegasse em casa eu queria que ela tivesse mais disponível para mim, e tal, e tal. Então eu fui escrever. Aí ela escreveu. Aí a toalha foi a primeira, que ela achou que eu usava a toalha dela, que eu deixava a toalha dela molhada, que eu entrava no banheiro enquanto ela estava se arrumando, não respeitava ela, e que eu falava áspero com ela, e quando eu estava irritado eu brigava com ela. Então ela escreveu lá. E a gente fez um acordo. Aí esse acordo foi tão interessante, porque a gente não quis resolver tudo de uma vez. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir mão de algumas coisas e você abre mão de algumas. E a gente vai chegando no meio termo. Eu vou fazer algumas coisas que você diz aqui que te irrita, eu não vou fazer mais. E você faz essas coisas que eu falei que seria bom para mim. E a gente vai poder chegar nesse meio equilíbrio. E sabe o que aconteceu? Com o tempo, isso foi virando um hábito. Foi melhorando cada dia mais. E eu comecei a sentir esse ambiente mudar. Então, quando eu chegava em casa, eu mudava. Em vez de eu chegar aí cobrando alguma coisa, perguntando o que você fez e tal, eu chegava com essa atitude, eu chegava em casa, ia lá, dava um abraço nela, ia orar, ia sentar um pouco, depois eu voltava. E assim foi indo, e glória a Deus, chegamos aqui, estamos seguindo, amém? Não separamos. Então, é importante você identificar essas áreas, conversar com seu cônjuge, escreva o que motiva as discussões, faça um acordo e sobre um tempo apropriado para conversar sobre os conflitos. Agora, um conselho, não tente resolver todos de uma só vez. Um por um. Primeiro, qual é o conflito mais frequente? Então, converse sobre eles, marca um dia e vamos falar. O que a gente pode fazer? Eu gosto disso, você gosta daquilo, a gente tem conflito nessa área. Seja finanças, seja na área sexual, seja no relacionamento com filhos, seja com relacionamento com parentes, seja em qualquer área, você vê qual é o conflito que mais é frequente e converse um por um no tempo apropriado. Última coisa, não esconda. Isso não vai resolver nada. Falar, vamos deixar o conflito, não vamos tratar, porque é algo chato, vamos esconder, vai lançando para baixo do tapete. O que vai acontecer? Quando você levantar esse tapete, o que vai acontecer? Explosão. Pá! Vai empestear a casa de tudo que é coisa, por quê? Porque a gente vai esconder. Não esconda. E por último, expressar seus sentimentos, aceitando a responsabilidade por eles. Em Gênesis 4:7 diz, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, o que acontece? Os sentimentos, eles são válidos. Não significa que eu vou ter razão, porque eu estou sentindo. Então, eu tenho que trabalhar isso na minha área, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, para que eu tenha equilíbrio para fazer o quê? O que nós precisamos, homens, fazer? Aprender a escutar atentamente e validar o sentimento da nossa esposa. As mulheres, da mesma maneira, escutar atentamente, entender o que está acontecendo, porque a nossa forma natural do homem é que ele quer dar uma solução de imediato. Uma pessoa fala uma coisa e o homem já quer dar uma solução, já quer dar o escape. E, na verdade, o que a gente precisa aprender é ouvir, orar por elas e depois perguntar, você quer algum conselho, você quer alguma coisa que eu possa te ajudar nisso? Ela dizer sim ou não e deixar ela decidir se realmente ela quer receber alguma orientação nesse momento. Amém? Então, nós vamos aqui parar e você vai ter um questionário aí que você vai poder preencher agora, individual. Você preenche esse questionário e nós vamos ter um tempo a sós, você com seu cônjuge, para conversar sobre os conflitos. Amém? Vamos fazer isso.